Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Pré-Requisitos. É um podcast feito por mim, Lucas Cardoso, e pelo Jorge Floro, meu fiel companheiro. Esse podcast a gente quer trazer aí vários conselhos para desenvolvedores ou entusiastas de programação e pessoas que de alguma forma aí têm contato com esse mundo mais técnico. Mas a ideia é não trazer só questões de desenvolvimento e arquitetura de software, mas também um pouquinho de cultura, de RH, de carreira de tecnologia, tendências de tecnologia, o mundo mobile, enfim, não vai ser só código, né? E a gente pretende trazer bastante convidado aí de pessoas que estão pelo mundo para falar também e contribuir bastante. Nesse primeiro episódio, a gente vai conversar um pouquinho com o Jorge e trazer a experiência dele da saída do Brasil para a Alemanha. Vamos lá! Beleza. Então, Jorge, o que tu acha de, nesse primeiro episódio, nos apresentarmos com um pouco mais de detalhe? Ah, vai ser bom, meu. Vai ser bom. Então, posso começar? Vamos lá. Tá, Lê. Então, cara, eu sou um arquiteto de soluções hoje, tipo, com experiência em gestão de time e de projetos. Mas assim, meu, eu passei anos da minha vida programando, tá? Porém, eu programo só como hobby, tá? Tipo assim, só por diversão mesmo. E, cara, e hoje, sim, para contemplar hoje meu dia, tipo assim, eu divido ele em duas partes, tá? Uma parte é ajudando o PO a estimar, a pensar, todas essas paradas de solução para o cliente, sabe? Tipo, vem a solução, eu vou lá e quebro e vou metendo bronca. E depois a segunda parte, que é a parte que acho que eu mais me identifico, assim, porque é a parte que eu sou Scrum Master, e ali eu passo o dia inteiro com o time, ajudando a remover blocos, saca? Tipo assim, aconselhando o pessoal, tanto no crescimento do time, quanto até mesmo do pessoal. E, cara, é esse aconselhamento, é essa ajuda que me incentivou muito a montar esse podcast contigo, assim, cara. Mas, Legal, cara. então, meu, mete bronca e fala quem tu és no Merge Request. Vamos lá. Caras, eu sou líder técnico e Scrum Master hoje, trabalhando na Realize, atualmente aqui em Porto Alegre. Mas também tenho minhas raízes no mundo mobile, fui desenvolvedor iOS por um bom tempo. Também trabalhei bastante como full stack, com microserviços em Node. Mas atualmente tô mais dando umas brincadas, faço algumas POCs e na maior parte do tempo eu fico atuando na gestão dos times também. E atuando também bem próximo ao Product Owner e do time em si. É isso aí. Mas, e aí, Jorge? Então a gente fazer uma rodada de entrevista nesse primeiro episódio. Já são 2 anos teus aí na Alemanha. Hum. Tu deve ter bastante coisa para compartilhar, né? E, Eu tenho vários amigos querendo sair do Brasil também. Então eu queria te perguntar, por que tu quis sair do Brasil? cara, basicamente foram por dois motivos. Primeiro motivão, assim, foi um pouco dessa coisa da segurança no Brasil, que estava me preocupando bastante. Sim. Tenho filho pequeno, né, cara? Então, assim, sabe, tipo assim, as coisas mais simples do mundo, que era só te levar até a escolinha ou pegar no colégio, já tava virando já complexo, tipo, assalto pra todo que é lado. A Porto segunda Alegre coisa, tá daí terrível, sim, né, cara? tá terrível, cara. E a segunda coisa, meu, já foi justamente essa parte técnica, assim, porque, pô, meu, eu vim da IBM, entendeu? E na IBM eu trabalhei muito com os caras de fora do país. Meu, aquela coisa daquela cultura diferenciadona, sabe? Tipo, o jeito de trabalhar, o jeito de tocar as coisas, aquilo ali, tipo, me deixava, tipo assim, pô, mas será que é assim mesmo? Porque, meu, muitas vezes o online é diferente o remoto, no caso, é diferente, assim, do pessoal, saca? Sim, sim. E, cara, eu pude realmente ver que aqui é bem diferente quando eu cheguei aqui. E isso me motivava, assim. E então, assim, eu saí mesmo, assim, o segundo motivo foi justamente esse, assim, foi buscar conhecer e ter essa vivência da cultura, saca? Tipo, ver Sim, como é que era mesmo aqui no tete a tete, sabe? Face a face. sim. Queria conhecer o mundo afora, né? Cara, porque aqui, assim, é muito mais fácil, por exemplo, eu conviver não só com alemães, mas, cara, conviver também, cara, com japonês, com vietnamita, assim. Tipo, na empresa onde eu trabalho mesmo, meu, tem cara do Vietnã, tem cara de Portugal,
tem cara da Sim, Inglaterra, tem americano, entendeu? Então tem muita cultura espalhada. sim. E vocês trabalham tranquilo em inglês, todo mundo. Cara, tranquilo em inglês. O legal é que alguns já falam alemão por estarem aqui, tipo, 10 anos. Coisa, e aí eles acabam te incentivando também a aprender junto, né? Então, às vezes, arranha um pouco de alemão e tal, mas na essência Sim. mesmo é o inglesão, né? É o inglesão. Show. Cara, mas quando eu converso com algumas pessoas, o que mais pega é essa questão do processo de Ah, seleção, velho, processo é como é que punk. funciona. O pessoal tem muita dúvida ainda. Processo é punk. Como é que foi pra Então, cara, ti? o processo pra mim foi bem, assim, cara, eu vim de uma pegada de praticamente 2 anos tentando já sair do Brasil. Então, assim, eu fiz muito processo de seleção fora do Brasil, mas não para a Alemanha. Eu até confesso que, cara, a Alemanha não era o meu ponto focal. Assim, meu ponto focal sempre foi Canadá e Estados Unidos. E já era bem complexo. Então, ali eu já aprendi bastante coisa, né? Já aprendi muito jeito de como tratar. Aqui na Alemanha, o meu processo foi um pouco facilitado e foi bizarro, assim, porque eu tenho apps na loja. E um dos caras, o Headhunter, no caso, o cara me achou pelo app na loja. E aí o cara entrou em Legal. contato comigo pelo LinkedIn e falou assim, pô, vi aqui que tu tem um app na loja, eu tô usando teu app, achei muito legal. Vi também que tu tem experiência com apps e tal, e o que tu acha da gente fazer um processo de seleção aqui na Alemanha? Que tu tá aberto a isso? E eu, pô, tô muito aberto, né, cara? E aí a gente marcou uma call, assim, e tal. Cara, daí comecei a explicar pro cara o que eu fazia e tal, e o cara, tá, beleza. E aí o cara passou, isso foi muito bizarro, o cara passou pra empresa toda uma ficha técnica de developer, saca? Uhum. E pô, a gente trabalhou junto, até naquela época ali, tu já sabia, né? Eu Sim. não tava mais como 100% developer. E aí, quando eu cheguei na hora da entrevista com a empresa, é muito bizarro isso, né? Porque, assim, isso já é um dos choques de cultura. O alemão é assim, ele marca uma reunião às 9 horas. Cara, a reunião começa às 9 horas. A reunião não começa às 8h50 ou às 9h10, ou que nem no Brasil, às 10, tá ligado? No Brasil é igualzinho, né? Se Não, é tá igualzinho. marcado às 9, é porque começa às 9h15. Sim, aí o cara fica na frente da sala de reunião ainda esperando a galera. Então, Sim, assim, cara, aqui marcada a reunião às 9 e eles têm o fim da reunião. Isso aqui eles usam mesmo. Tipo assim, reunião das 9 até as 9h30. Então, cara, 9h30 a reunião acaba. A minha entrevista com os caras era de meia hora. Era tipo assim, horário mais ou menos assim, sabe? Tipo, das 9 até as 9h30. Quando eu comecei a falar com os caras sobre a minha parte técnica e também a minha parte de gestão, os 10 minutos da reunião, assim, os caras paravam assim, não, espera aí, mas tu manja de técnico também, tu manja também de liderança. Manjo. Eles mudaram, o foco da reunião, da entrevista, pro técnico, pro dev, sim. pro gestor, assim, sabe, pra liderança Que técnica. massa. E aí meu processo foi assim, meu processo daí já foi com uma prova técnica bem simples para realmente validar se aquilo que eu tava falando era real mesmo. E processos, tipo assim, e perguntas bem técnicas, mas na parte de liderança. Tipo assim, tá, mas se tu tivesse um problema assim, assim, assado, como é que tu resolveria? E isso é uma parte legal, né? Porque eles te perguntam muito, não o que tu sabe fazer, mas como é que tu resolveria. Eles querem já te Entendi. testando ali o como é que tu resolveria tal coisa. Eles não querem Eles te saber. perguntaram também sobre questões como Scrum, Kanban. Cara, perguntaram não só disso, assim, mas perguntaram, tipo assim, o que que é o Scrum, saca? Tipo assim, Uhum. se eu falasse que Scrum é uma metodologia, pô, já cagou, né? O Scrum não é metodologia. O Agile é metodologia, né? O Scrum é um framework. Então, tipo assim, Uhum. eles já te jogam umas perguntinhas, assim, bem picantes pra saber realmente o detalhe, assim, pra saber se realmente tu tá seguindo entre aspas, uma guideline, né? Sim, legal, cara. Ó, só para voltar naquele ponto do aplicativo na loja, né? Às vezes o pessoal manda currículo, manda GitHub e não presta atenção de que a maior prova de que o cara é um bom desenvolvedor, conhece todo o processo, né, de aplicação para loja, Hum. Android do Google, e o cara tem um app na loja, né? É o cara tem o app, Pô, a gente é developer, não tem o app na loja, entendeu? Cara, seja É, developer Android, developer, não interessa, cara. Pô, você tem que ter um não app na interessa. loja, entendeu? Nem seja para ter Sim. uma calculadora, velho, mas tem um app Até na para loja, né? tu poder explicar como é que funciona o processo. Muitas pessoas que eu já entrevistei, cara, os caras bons conheciam bastante de arquitetura, mas pergunta para ele como que funciona para subir um app na loja, aí já não sabe. Sempre tinha alguém que subia esse app, sabe? E é uma Cara, experiência eu já bacana de ter. entrevistei. Não, cara, eu já entrevistei louco aí no Brasil, que, tipo assim, tá, e tanto é developer app.
Apple, isso, sou. Aí tu olha pro celular do cara, meu, é um Android. Aí, tipo assim, mano, tu não era developer Apple? Sou. Mas como é que tu Nossa. testa, tipo assim, como é que tá o look and feel das novas coisas que estão vindo no iOS? Não testo, eu só vou lá e vejo pelo Xcode. Pô, sabe, falta aquela coisa, tipo assim, do cara ter Sim. aquela vivência, sabe? Essa vivência não só de saber publicar um app no loja já é um treco, às vezes, pra quem não sabe, já é um treco Fato. complexo, inclusive na parte de certificados. Agora tá até mais fácil, Putz. né? Agora tá mais fácil com o lance de, É. deixa o Xcode se vira. Tá mais fácil, mas as antigas, meu, não tinha essa. Mas isso aí Segunda dá um outro coisa, podcast só para isso falar dá de um outro certificado, né? podcast, meu. Oi, segunda, meu, é a parte do in-app purchase. Cara, tem Ah, gente que até sim. hoje não sabe as guidelines da Apple no in-app purchase. O que tem que Vai. fazer, o que não tem que fazer. Tem gente que pensa assim, é só ir pegar e botar lá o código do SQL lá e tal, e botar o código da Store. Não, Sim. mano. Tu tem que botar o lance de como é que o cara cancela, tu tem que botar o texto de como é que o cara Depois o faz app pra é ter banido da placas. loja, né? Não sabe por quê. Velho. Tem muita coisa, entendeu? Só o Mas cara que realmente vamos voltar um programa, pouquinho, né, sabe? para a questão da Alemanha, só para a gente não fugir muito. Vamos. Tinha alguns outros pontos aqui. Como é que é essa questão do CLT, proposta de trabalho, daí isso aqui é bem diferente. Podia falar um Cara, pouquinho? essa pra mim é a parte mais irada do processo daqui, porque assim, tipo, aí no Brasil, na grande maioria, a gente é CLT, né? Então, ou seja, por padrão, 30 dias de férias, por padrão, 13º, por padrão, um monte de coisa, né? Por padrão, vale refeição, vale alimentação, por padrão tem essas coisas. Aqui, meu, Sim. é assim, primeira coisa que eu te pergunto é quanto é que tu quer ganhar por ano. Tipo assim, não me interessa o teu mensal, entendeu? Eu não Aham. sei o quanto é que vai ser mensal. Me interessa o quanto é que tu quer ganhar por ano. Segunda coisa, tudo é negociável. Vou te dar um exemplo, assim, no meu contrato, os caras me deram na primeira versão férias de 15 dias e um valor um pouquinho maior. Aí eu fui lá negociando, eu baixei um pouquinho meu valor anual, no caso, e eu peguei férias de 28 dias. Entendeu? Para Legal. justamente ter um pouquinho mais. Sim. Aí isso é outra parte legal, né? Então, sim, tu pode negociar, por exemplo, mas eu vou ter home office, então tu já vai lá e bota no contrato. Eu vou levar meu bichinho de estimação, tu bota lá no E contrato. isso tudo tem que tá no contrato, até para o pessoal cuidar, né? Cara, Daqui a o pouco tu não alemão colocou no teu contrato que tu é, não, que tu quer fazer home office e depois pode ter algum problema. pode porque pode trocar teu gestor, né, meu? Então, assim, aqui na Alemanha os caras tentam botar tudo no contrato, entendeu? Inclusive, tipo assim, se tu fez o teu contrato no primeiro ano, aí no segundo ano tu não precisa refazer o contrato, obviamente, né? Mas aí tu fez alguma coisa a mais, como por exemplo, sei lá, não só o aumento de salário, mas tu adquiriu lá um direito de 2 dias de home office, por exemplo. Tu vai lá e tu bota no teu contrato, eles vão lá e criam um adendo para aquele contrato, entendeu? Então, assim, Entendi. tudo tá no preto e no branco. Eu sei que outros países aqui da Europa já não são tão cri-cris assim. Eu sei que a Alemanha é a mais cri-cri. O alemão, no caso, né? A cultura alemã é a mais Sim. cri-cri. Então, Sim. tem que cuidar muito isso, assim. E, cara, tu Entendi. pode brincar com o contrato, entendeu? Tu pode chegar pros caras e negociar o que tu quiser, entendeu? É, Eles não é se mais ofendem, flexível porque tu não tem a é, CLT, né? Então tu tem um porque tu não contrato tem de CLT, trabalho entendeu? diferente para cada pessoa. E, cara, assim, no momento que se tu que tá ouvindo esse podcast, tu já teve essa proposta, tu já tá nesse momento de contrato, meu, se for com o alemão, tu não precisa ficar com vergonha de pedir, entendeu? Eles não se ofendem. Claro, também não vai me pedir, tipo, 60 dias de férias, mas eles não vão se ofender, entendeu? Tipo, tu pode Sim. pedir que eles vão negociar contigo, eles vão tentar achar uma forma. Já é Legal. diferente da cultura do americano, por exemplo, né? Que eles já, tipo, tá, se não me Aham. serviu, acabou, já era. Sim. E a questão dos impostos aí? Cara, o imposto aqui na Alemanha é duro, velho. É duro, sério mesmo. Tipo, eles classificam pelo que tu és e pelo que tu tens e pelo que tu ganha. Então, por exemplo, eu sou um trabalhador assim, esse assado. Eu, no meu caso, eu tenho uma filha de 10 anos e eu tenho uma esposa que não ganha aqui, entendeu? Ela não tem renda aqui na Alemanha, porque ela foi com a empresa dela aí no Brasil. Nesse caso, eu estou introduzido num imposto chamado B alguma coisa, algo assim. Então eu pago da 43% na fonte. Bah, Então, tipo é assim, se tu bastante. ganha 1.000, velho, tu vai pagar de imposto 430 e poucos. Entendeu? Tipo, na É fonte, não bastante. tem arrego, entendeu? Sim. Porém, cara, assim, sendo bem sincerão, tá? Eu pago esse imposto, tipo, felizão, cara, porque assim, transporte público tem. Tem USB, cara, pra tu carregar teu celular dentro dos ônibus. É bizarro falar isso, né? Segurança tem.
nos voos que eu pego, por exemplo, eu vejo gente usando computador, cara, MacBook, entendeu? Dentro do trem. Muito diferente, né, cara? É muito diferente, cara. Tipo, isso não tem. Iluminação pública tem, só que depois de um certo momento ela é desligada. Só que não tem risco, tá ligado? Porque não tem Sim. problema. Cara, ruas asfaltadas com buracos. Meu, nunca vi buraco assim. É muito Não raro ver buraco existe. aqui. Não existe. Então, assim, meu, acho que o imposto aqui ele é bem pago, assim, ele é bem digerido. E Sim. uma coisa que eu acho É muito que no legal é que, assim, Brasil meu, a gente paga essa quantidade de imposto, mas não tem retorno, né? Na não verdade, tem é retorno, por cara. isso. Não tem retorno. E esse é um detalhe que eu acho muito legal, porque, tipo assim, por exemplo, tá? No Brasil a gente paga o imposto pro Brasil, ou seja, para a República repassa o imposto, uma parte do imposto pro Estado, e o Estado repassa o imposto para a cidade. Se alguém estiver Sim. ouvindo e eu tiver errado, pode corrigir nos comentários aí. Mas até onde eu saiba é assim. Até Aqui, onde eu sei, é cara, assim também. até onde eu sei é assim. Aqui, cara, é o contrário. Eu pago meu imposto para a prefeitura, tanto que é por isso que eu tenho que me registrar numa cidade aqui. Quando eu venho morar para cá, tu tem que te registrar na cidade. Todo mundo, não é só o estrangeiro, como até mesmo o morador daqui, o próprio alemão. Tu te registra na cidade. Então, quando a empresa paga o imposto, ela paga o imposto para a cidade, para minha cidade, do morador, Sim. do funcionário. É muito melhor, né, Essa cara? cidade paga o imposto, paga um royalty pro estado, e esse estado paga um royalty para a nação, entendeu? Para a Sim. Alemanha. Tu Sistema vai. descentralizado de imposto, né? Acho que nos Isso, então Estados o que Unidos acontece, parece que é cara? assim também. O Então, o que poder que fica acontece? no município, né? Fica no município. Por quê? Por que isso? Porque o município meu faz de tudo, ele me agrada. Ele não quer me perder, tá ligado? Ele não quer me Sim. perder. Então, meu, ele limpa a parada, meu. Ele deixa as plantas da rua sempre cortadinhas, ele deixa as árvores sempre podadas, ele deixa as ruas sempre impecáveis, a iluminação pública sempre impecável, o lixo sempre funcionando. Porque ele sabe, meu, que se eu não estiver bem, como o transporte público funciona, se eu não estiver feliz aqui, meu, eu vou para outra cidade. Sim. Entendeu? Então, sabe, Muito bom. ele tem um compromisso diário praticamente, meu, de estar sempre me agradando, entendeu? E isso, Entendi. cara, é muito legal. Isso prova que, assim, sim, cara, a gente consegue fazer o imposto ser gasto bem feito, assim. Entendi. Legal. Sobre o visto, cara, como é que tu tá trabalhando aí? Tu tá com visto? Qual tipo de visto? Como que tu consegue ele? Então, cara, eu tô com visto aqui de trabalho, porque eu entrei aqui com visto de trabalho, não com Blue Card, por causa da faculdade, né? Eu fiz tecnólogo aí no Brasil, então Aham. não é aceito, só quando for Então, quem tem graduado. uma faculdade tradicional tem Pô, mais benefícios, no caso. tem o benefício do Blue Card, que é o grande benefício do Blue Card, assim, tem alguns pequenininhos, tem algumas coisas, mas assim, o grande mesmo é, em 2 anos aqui na Alemanha, com o Blue Card, tu pode entrar com um processo para tu virar residente permanente. Entendi. Não é troca de passaporte, não é troca de nacionalidade, é só tu ter o visto de residente permanente. Tu já pode ficar aqui, se, por exemplo, trabalhando como remote, por exemplo. Entendi. Entendeu? Não Mas no tem nenhum caso, dois problema. anos trabalhando aí. Com... 2 anos trabalhando aqui. No meu caso, cara, como é visto de trabalho, eu tenho que ficar aqui na Alemanha 5 anos, e obviamente, assim como o Blue Card ou qualquer outro visto, sem arranjar nenhum problema, né? Sim. Depois de 5 anos eu posso entrar com um pedido de sim, eu quero realmente viver aqui e tal, e quero continuar minha vida aqui. Daí eu ganho um residente permanente. Entro no Legal. processo, no caso, né? Pra ter isso. Mas, cara, com visto de trabalho é legal que, assim, dúvidas que já podem ser desmistificadas agora, né? Eu vim com visto de trabalho, a minha mulher, com isso, também pegou um visto de trabalho, então, ou seja, ela também pode trabalhar. A minha filha também veio com visto, claro, ela é pequena agora, mas ela também já vem com visto também atrelado também de trabalho, ou seja, ela vai poder crescer aqui, ela já estuda aqui, mas ela vai poder crescer também e trabalhar aqui também. Então, Sim. aquele que está vindo, quando tu faz essa reunião familiar, como eles chamam aqui, a família já vem com esse mesmo visto. Só, cara, assim, não tenta Entendi. só confundir, porque, assim, a reunião familiar, ela é estendida apenas para esposas, maridos, entendeu? E filhos. Eu não posso, por exemplo, trazer minha irmã, por exemplo, para cá, entendeu? Sim. Tem uma facilidade Sim. para trazer a irmã? Tem, porque já tenho visto aqui, mas assim, essa reunião de família é só para esposa mesmo e marido. Sim. E detalhe, E né, com meu? esse Tem que ser visto casado. aí. Tem que ser Ah, casado, só sim. não adianta ser com união estável e tal, só de não. Aham, sim. Tem que ter comprovação de estar casado mesmo. Entendi. E com esse visto tu consegue fazer tudo que tu faz com o outro visto, né? Viajar por toda a Europa, enfim. Tu conseguiria mudar de país, trabalhar em outro? Não, cara, não, com esse visto aqui, a minha permanência é só na Alemanha, né?
O que acontece é que muita gente no Brasil tem a dupla cidadania, né? Aí essas Uhum. pessoas, sim, elas podem trabalhar onde elas quiserem dentro da Europa. No meu caso aqui, no caso até mesmo do Blue Card, não, é só na Alemanha. Ele é válido só na Mas Alemanha. fica mais fácil para ti, estando aí com esse visto, ir para outra empresa. Cara, sim, porque assim, meu, a Alemanha já valida muita coisa, né? Então os outros países já meio que tipo, se a Alemanha validou, deixa quieto, Sim, entendeu? Tenho bastante entendi. casos assim, de pessoas aqui que saíram da Alemanha e foram, por exemplo, para Holanda ou para Estônia, Espanha, entendeu? Tem vários casos de pessoas que fizeram isso e o contrário também, né? O vice-versa também. Então, assim, é bem tranquilo. E não precisa voltar pro Brasil, né? Tu consegue fazer tudo por aqui. Uhum, legal. Cara, quando tu foi para aí, eu me lembro que a tua filha tava com 7, 8 anos por aí, né? Como é 8. que foi a adaptação para ela, mudando de escola, sabe, indo sozinha, assim, sem falar a língua, né? Mano, foi a parte mais punk, assim, do processo. Porque, assim, ela veio pra cá com 8 anos, terceira série no Brasil, com português, saca? E Sim, sabendo fazer continha de mais e menos, assim. E mais e menos com número baixo. Chegando aqui, primeiro que o colégio aqui, ele é na outra fase, né? Ou seja, ele é no outro período, ou seja, aí no Brasil a gente faz, acho que se não me engano, de março ou fevereiro até dezembro, novembro, né? É o nosso ano letivo. Aqui na Alemanha, o ano letivo, ele é no nosso inverno no Brasil, ou seja, ele começa em agosto e termina em julho, ele começa em julho e termina em agosto, uma coisa assim, tá? aham, Então, quando ela chegou aqui, nós chegamos em janeiro, então, quando ela chegou no meio do ano letivo dos caras. Então, assim, meu, primeiro ponto, tá? Ela já não foi bem aceita pelas coleguinhas porque ela era uma estrangeira. Então, tipo, sim. ela era meio isolada no canto, ficava só falando só com os outros estrangeiros, assim. Ela já entrou também num ponto, cara, com matemática, os caras aqui, o ensino realmente é bem mais puxado. Com Sim, matemática já, meu, com conta de multiplicação, entendeu? Já com o bicho pegando, mais e menos com contas altas já. sim, Números teve que correr altos. atrás. Teve que correr atrás. E aqui, cara, o ensino é mais ou menos assim, ó. A professora tá lá em aula e ela explica ela, por exemplo, uma conta. Entendeu? Demais, por exemplo. Ela explica como é que é feito o cálculo. Depois disso, meu, olhem para o livro e continuem. Não é que nem no Brasil que a professora te pega pela mãozinha, entendeu? Vai te explicando exercício por exercício. Sim. Nesse momento, ela espera que tu crie tuas perguntas, que tu tenha tuas Uhum. dúvidas, entendeu? Então, Sim. assim, se E tu não quem tem veio de alemão, uma outra tradição, né, acaba isso, até ficando meio e perdido. além disso, não, e além disso tem o lance da língua, né? Se tu não sabe a língua, como é que tu vai perguntar alguma coisa, né? É bizarro, né, velho? Complicado. É complicado. E aí tá, aí foi nisso. Aí o que, que eles fazem, o que, que a Alemanha já faz para tentar melhorar isso, para tentar remover mais esse gap, assim? Eles criam durante o verão, que aí no Brasil é o nosso inverno, eles criam cursos de verão de línguas. Então eles convidam todos os estrangeiros que vieram para cá a ter essa entrada, entendeu? Em algumas Entendi. cidades mais chaves, maiores, assim, como por exemplo Berlim da vida, eles ainda têm os colégios nacionais. É um colégio de entrada, assim, ou seja, então vem a criança do Brasil, tem lá um colégio que fala português. Então nesse Nossa, que legal, colégio cara. é bem legal. Então nesse colégio eles começam a te ensinar a língua. Nesse curso de línguas do verão já deu uma ajuda legal, assim, da Cecília. Então ela já conseguiu pegar bastante coisas do alemão, assim. Pelo menos as Sim. perguntas bases, né? E agora, depois disso, ela cursou o terceiro ano aqui, completo, depois, em 2008, no começo no meio de 2008, no final de 2000, e no meio de 2009. Ela cursou completo, a professora deu o aval para ela passar para a quarta série, ela passou para a quarta série, já com amiguinhas alemãs, e agora tá na quarta série, cara, tá super de boa, já fala bastante a língua, já fala bem mais que eu. Olha só. Cara, tem Eles amigas, aprendem tem bem mais grupo no rápido. WhatsApp, sim, meu, é muito rápido. Se tu tem criança, tá pensando em vir pra cá, meu, só tenha cuidado só, tipo assim, ó, se não causar um trauma nela, mas sim, se ela tem menos de 10 anos, meu, é relax. Porque eles aprendem Legal. muito rápido, assim. E, cara, minha filha já tem até amigas até no WhatsApp, tá ligado? Já tem até grupos. Esses dias até Que veio uma pra massa. cá pra gente jogar e a gente jogou Monopoly, cara. Monopoly. Cara, foi muito engraçado porque, tipo assim, era minha esposa e eu, a gente tá ali e tal, em alemão com e a guriazinha, tipo, pá, dele falar com a gente, foi loucurada, mas, meu, deu certo, funcionou, entendeu? Deu certo, deu certo. Deu certo. Que massa, cara. Cara, outra pergunta. Como é que é a cultura dos caras aí trabalhando, em geral, assim, muita diferença para o brasileiro? Bah, mano, a cultura aqui, ela é legal.
Não vou dizer que não, porque, tipo assim, eu vou primeiro começar pela não TI, tá? Atravessar a rua. Cara, ninguém atravessa a rua fora de uma faixa de pedestre. Ninguém atravessa a rua fora de um sinal de trânsito, entendeu? Tipo assim, não tem nenhum carro passando, mas o sinal de trânsito tá vermelho pra mim, pedestre, cara, ninguém atravessa a rua, entendeu? Todo mundo fica ali parado esperando. É meio bizarro, Entendi. mas E funciona, tu assim. foi, e tu como bom brasileiro, foi atravessar a rua, né? Na primeira semana aí. Cara, quando eu vim pra cá, minha esposa e eu, a gente fez um intensivo de canais do YouTube de pessoas que já estavam morando aqui. Ah, Então tá. a gente já meio que veio vacinado, assim, por exemplo, né, tu não Olha, pode. olha a dica aí. Essa é boa. Olha, a dica é, tu não pode, por exemplo, tem uma pessoa lá vindo lá com um cachorrinho. Pai, tu acha legal o cachorrinho. No Brasil, good boy, né? Tu já dá aquela brincada com o cachorro das pessoas. Aqui, mano, tu não faz isso, que aqui o bicho pega, entendeu? Porque Ah, vai é? que o cachorro está no momento de treinamento e ele fez uma coisa errada, entendeu? Ele está sendo punido. Aí tu chega lá e tu estraga a punição do cachorro, porque daí tu brincar com o cachorro, não pode, entendeu? Nossa, cara. Então, assim, eles são bem sequência, assim. Cara, a vida pessoal dos caras também, meu. Tipo, não sou teu amigo, sou teu colega de trabalho, tá ligado? Uhum. Ponto. Sim. Aqui eu ainda dei sorte no prédio que eu tenho dois vizinhos que são muito legais, que eles meio que, entre aspas, os adotaram, assim como eles são mais velhos, né? São uma família mais velha e tal. E eles meio que nos Sim. adotaram assim como sobrinhos. Então, cara, é muito legal, assim. Que Mas no legal, normal, meu. assim, cara, tipo, vizinho não se fala, sabe? Essa é uma coisa mais secona, assim, né? Sim, sim. É. Falando no Brasil. trabalho, cara, assim, a cultura incomoda. Na boa. Uhum. Vou te dar um exemplão e tu vai te lembrar. Quantas vezes nós trabalhando juntos tivemos que resolver bugs em produção? Olha, passam de 1000. Então, aqui, meu, se acontece um treco desses, meu, é pânico na Zona Sul, para tudo, entendeu? E Fim do vamos mundo, primeiro, apocalipse. Apocalipse, e vamos Profeta do primeiro, apocalipse. então, batendo cajado. E vamos primeiro agora tentar entender o porquê que aconteceu aquilo. Não é primeiro resolver o problema, é primeiro vamos tentar entender o porquê. Depois que nós entendemos o porquê, vamos pensar na solução. Depois que nós pensar na solução, vamos planejar a solução. Depois que nós planejarmos a solução, vamos executar a solução. Depois que a gente executar a solução, Nossa. vamos testar a solução, entendeu? Para ver se deu tudo E certo. depois tem que achar o culpado ainda. E ele tem que achar o culpado. Só que isso que eu falei agora, em alguns segundos, ele vira, na verdade, em alguns dias, entendeu? Horas, no melhor Entendi. dos casos, mas normalmente em alguns dias. Então, cara, isso irrita, sabe? Porque às vezes tu vê assim, tipo, tá, mas o cliente tava parado. Sim, mas a gente tem que tentar entender o que aconteceu. Não, cara, vamos lá, vamos para cima. Não, Jorge, vamos tentar primeiro entender o que aconteceu. Sabe, eu tenho uma história muito boa para isso, cara. Logo que eu cheguei aqui, aconteceu uma parada assim. Tava crashando lá o app pro um dos clientes. Ele tava com o iPad meio antigão e tal. E a gente estava usando uma biblioteca terceira, e essa biblioteca terceira estava consumindo memória, e quando chegava nesse iPad que era mais antigo, pum, crashava. E aí, meu, o cara nos ligou e tal, e tipo, tá crashando aqui e tal, e pô, crashando o app é punk, né? Ainda mais que a gente é um app que não é para grande público, ou seja, são para poucos clientes e tal. Pô, tava ruim, assim. E aí, cara, meu PO, tipo, parou, botou a mão na cabeça e começou. Mas por que está crashando? E, cara, daí eu olhei assim, não, espera aí, vamos tentar debugar aqui e tal, e deixa eu pegar mais informações do cara, não sei o que, daí eu peguei as informações e tal. E eu, tá aqui, ó. Tá vazando memória aqui e tal, no componente, tá crashando. Bah. Vamos ter que desativar o Memory punch. leak clássico. Memory leak clássico e tal, mas é componente terceiro, né, meu? Ou seja, a gente não Putz. tem muita coisa a fazer, né? É caixa preta. E aí eu olhei pro cara e falei assim, não, meu, mas aqui, ó, só a gente desabilitar aqui o componente pro cara, a gente faz isso aqui, o código manda pra Apple. Naquela época, lembra, a Apple validava em 2 dias. Dois E aí, dias. cara, o meu PO me olhou e falou, tá, mas e como é que isso aconteceu? Eu assim, cara, não sei, cara. Entendeu? É um componente terceiro, a gente não tinha como validar. Mas como é que a gente não pegou isso antes? Mas, cara, porque era um componente terceiro e porque era um iPad antigo, entendeu? Não tinha como a gente validar. E ele ficou fazendo perguntas, tipo assim, só nesse, sabe, só nessa volta, tipo assim, mas por que a gente não olhou? Mas por que a gente não conseguiu olhar? Mas como é que a gente passou por isso? Sim. E eu olhei pro cara assim, meu, olha só, confia em mim. E o cara, hã? Eu assim, cara, só confia em mim. Eu vou fazer que agora eu vou pegar o programador, a gente vai arrumar isso aqui. Vou mandar pra Apple. Cara, por sorte, por muita sorte, a Apple provou em um dia. Cara, Bah. mandamos e tal, e o cliente Sorte felizão, tudo mesmo. voltando a funcionando. E voltando a funcionar, entendeu?
Pô, daí todo mundo, que legal, tá funcionando. Tá. Daí eu olhei pro meu e falei assim, viu, meu, tá tudo funcionando. Agora eu vou achar o que eu tenho que fazer para esse cara poder de novo usar o aplicativo com essa biblioteca terceira. E agora eu vou tentar achar. E o cara, tá, mas agora a gente já perdeu um dia. Eu assim, não. O cliente tá lá, tá tudo funcionando. A gente não perdeu um dia, a Nossa. gente ganhou um dia que agora o cara não tá aqui no nosso pé, entendeu? Agora a gente vai poder ver. Sim. Cara, depois disso aconteceu, acho que mais uma ou duas vezes, aí os caras, tipo, já meio que foram com o pensamento latino, assim. Porque isso é outra coisa, a gente pensa muito que essa coisa de, vou dar uma jeitinha brasileiro. Cara, isso é latino, velho. Isso aí, o argentino faz isso, o uruguai faz isso, o mexicano faz isso, entendeu? Isso é o nosso Entendi. jeitinho, é o nosso jeito latino, saca? Jeitinho de resolver. Vamos resolver É, primeiro, vamos depois a gente resolver, vê. entendeu? E depois a gente vê o que aconteceu. Mas senão, e Sim. a cultura aqui, meu, primeiro vamos tentar entender o que aconteceu. Porra, cara, vamos, entendeu? Sim. Vamos lá, Mas acho que pra até uma frente. coisa de a gente colocar o cliente antes, né? Resolver o problema, em vez de ficar ali, precisa saber o que aconteceu, né? Tem Sim, porque não esse... faz sentido, né, meu, tu ficar pensando no sexo, sabe, dos anos, tipo, Sim. por que aconteceu isso? Pô, vai pra frente, mano, entendeu? Vamos lá, aconteceu, o leite derramou, agora vamos, É. saca? Mais uma perguntinha aí, Jorge. Com relação à tecnologia, cara, o que tu tá vendo de diferente aí na Alemanha para o Brasil? Tu vê se tem alguma diferença? O pessoal tá mais na frente do que aqui ou não? Cara, sendo assim, totalmente sincero, eu não vejo que eles estejam mais à frente que a gente. Eu acho que a gente no Brasil, a gente tá. Cara, eu não vou dizer assim, super adiantados, mas eu vou dizer assim que a gente trabalha com coisas realmente de ponta mesmo, sabe? Sim. E eu acho que é por isso, assim, meu, que muitos países daqui, cara, a Alemanha é um deles, estão trazendo muito brasileiro, entendeu? Eles Uhum. estão focando muito brasileiro, porque a gente experimenta mais, saca? Sim. Vou te dar um exemplo sobre microserviços, assim. Cara, microserviço é uma coisa que eu já escuto falar no Brasil, meu, sei lá, meu, há 5 anos. E a gente tá agora, para tu que tá ouvindo esse podcast no futuro, a gente tá em janeiro, a gente tá em fevereiro de 2020. Cara, eu já escuto falar de microserviços no Brasil, cara, sei lá, desde 2015, meu. Sim. Eu já devo estar Lembro que a ouvindo gente falar falava sobre isso. isso lá Na na Mob Mob, 4 lembra? anos atrás, eu acho. Lembro, cara. Aqui, mano, eles estão começando a entender o conceito de monolitos, saca? Caramba, velho. E aí, como tá vindo muito brasileiro, os brasileiros estão tipo assim, não, não, isso aqui, vamos mudar, vamos fazer. E os caras assim, tipo assim, nossa, mas e por quê? E como? E quem? E vamos? E não sei o quê. Docker, meu. Docker é outro exemplo, cara. Tipo, Docker aí no Sim. Brasil já tem, sei lá, zilhões de O tempos. Docker aqui já tá antigo já. Já tá antigo, né, meu? E aqui os caras, tipo assim, pô, descobri a Docker. É bizarro, Porra, meu. que loucura. Não, então, que bom, né, cara? Que bom Descobri, que a descobri. gente Olha o tá verbo, descobri. descobrir. Cara, uma última pergunta então pra ti. O que que tu falaria pra esse dev ou a pessoa de TI que tá aqui no Brasil e tá querendo sair e morar fora? Ah, meu, Olha no primeira olho desse coisa. cara No olho, olha pra e mim agora. no Foca na olho, câmera 2 aqui. Foca na câmera câmera 2. 2 Câmera 2. e dá um conselho pra Cara, esse cara. primeira coisa, currículo, mano, em português, em inglês. Cara, currículo em português não dá mais. Sério. E assim, eu não tô falando só o teu CV, sabe, em doc, mas é a tua página no LinkedIn, mano. Vai lá e bota tudo em inglês. Ponto. Segunda coisa, não escreve no LinkedIn que tu é apenas um developer. Ah, developer US. Não. Tu bota lá que tu é senior, por exemplo, iOS developer. Bota o que tu faz realmente. Eu trabalho com isso, eu faço aquilo, entendeu? Eu orquestro essa parte, eu fui focado neste app aqui, nessa funcionalidade, nesta feature, nesta coisa. Sabe? Tu descreve. Porque o pessoal do outro lado do muro aí do Brasil, tipo assim, e aí eu vou usar bem os mercados que eu mais conheço, que é o Canadá, Estados Unidos e aqui na Alemanha, eles querem ler teu currículo e querem dizer assim, ó, não, esse cara vai resolver meu problema, sabe? Porque eles são muito focados no eu tenho um problema, eu tenho que resolver. O que no caso deles é o problema? Eu tenho uma deficiência de pessoas nessa área aqui, eu tenho que resolver. Quem que vai resolver? Aí que entra o teu currículo em Entendi. explicar, ó, eu faço isso, isso, aquilo. Por exemplo, Eu resolvo tal problema. então, isso aí. Então, por exemplo, eu sei mexer em microserviço. Cara, tu vai lá e tu bota.
Fiz aqui no projeto, no tal, projeto do cliente tal, eu fiz a parte de microserviços, o arquitetamento, sabe, toda a arquitetura desses microserviços, fazendo chamar assim, esse assado, usando um REST, usando sabe, escreve o que tu fez, sabe? Descreve, não precisa ser em detalhes do detalhe, sabe? Mas assim, descreve o que tu fez. Essa é para mim a dica mais importante, assim. Segunda, eles realmente gostam de uma cover letter, que a gente não usa no Brasil. O que é cover letter? É aquela cartinha de apresentação. Mas, não me faz aquela cartinha padrão, sabe? Tipo, oi, eu sou o Jorge, sabe? Tenho 25 anos, tenho 35 anos, tenho não sei o quê. Eu falo, não, cara. Realmente faz focado para aquela empresa que está te aplicando. Exemplo. A empresa, sei lá, vamos supor que a empresa é a Trivago. Tô me aplicando para Trivago aí do Brasil, aqui para Trivago aqui inclusive aqui da Alemanha. Cara, entra lá e bota. Pô, sou o Jorge e tal, tenho muita experiência com serviços assim, esse assado, acredito e vendo que a Trivago usa bastante serviço dessa forma, creio que eu posso contribuir nisso, porque eu tenho experiência no microserviço, no microgeramento, Legal. sabe? Explica o que tu faz e mostra para ele como é que tu vai ajudar ele no negócio dele. E Não aí tu faz uma carta direcionar o teu currículo para aquela empresa, né? para Colocar aquela um empresa, mini entendeu? currículo perfeito para a empresa. Legal. Essa carta de apresentação tu faz focado naquela empresa, entendeu? Então, assim, eu vou mandar currículo para 5 empresas hoje. Cara, destina um tempo, estuda aquelas 5 empresas e monta 5 cover letters, entendeu? Monta 5 cartas de apresentação. Porque uma das primeiras perguntas, que o RH vai te fazer numa entrevista, numa call, é: tu já entendeu o que a gente faz? E aí muita gente pode dizer assim, não, eu só sei programar e tal, mas eu não sei muito, assim, pode me explicar? Já vai ser um ponto negativão, porque assim, já mostrou que tu não tem menor interesse, entendeu? E eles realmente querem ver o interesse. Então, uma cover letter é ponto primordial, assim, e tem que ser focado no cliente. Terceira coisa, que eles veem isso e eles aprovam aqui. Não é o caso do Brasil, é o caso aqui da Alemanha, certificados. Se tu tem, mostra que tu tem. Porque o alemão, ele gosta de ver isso. Não é o caso do brasileiro, não é o caso do canadense e do americano. Agora, o caso do alemão, sim. Eles realmente querem ver teu certificado. Eles gostam disso. Mas, assim, em vias gerais, tu quer vir pra cá, aprende a língua, pelo menos o inglês bem, entendeu? Não precisa aprender o alemão, porque aqui a grande maioria das empresas ela vai te ajudar nisso. Eu vim pra cá sem nada de alemão. E ainda tô sem praticamente nada de alemão, mas só alguma coisa. Tá dando uma arranhadinha já, né? Já tô pedindo um pãozinho na padaria. Mas assim, cara, tipo, te foca bem no inglês, não tenta inventar palavras na hora da entrevista, sabe? Não tenta fazer os informations, tipo, não tenta fazer isso, sabe? Tenta falar o mais claro possível, porque realmente eles estão ali pra te ouvir. Eles realmente querem te ouvir, não querem, tipo, ladainhas, entendeu? É isso aí. Legal. E vai que vai dar, cara. Vai que vai dar, entendeu? E arruma teu currículo no LinkedIn, vai que vai dar. É isso aí. Bom, vou encerrando por aqui, então. Vou agradecer ao Jorge. É sempre uma honra nessas conversas, né? Vou pedir o feedback do pessoal que está nos assistindo aí, agradecer a todo mundo. Isso é bem importante, cara. Feedback. É isso aí. Entra aí, bota o comentário. Não gostou? Queremos sugestões dos próximos podcasts. A gente quer fazer bastante coisa legal aqui. A gente quer convidar várias pessoas para participar aqui, fazer várias conversas legais, tá? E acho que é isso. Recados finais. Mas, claro, vamos passar nossas redes, né, No LinkedIn, cara, eu sou Jorge Flor, pode procurar por lá. No Instagram também tô como Jorge Flor. Legal. O meu LinkedIn tá como Lucas CDS. E o meu Instagram, Lucas Cardoso. É isso aí, pessoal. Galera, segue Obrigadão. A gente lá. Manda perguntas, manda coisas, manda comentários que a gente quer muito ouvir isso. Vamos fazer acho que era isso, né? o Instagram ainda do nosso podcast. E é isso. Valeu, pessoal. Forte abraço. E manda sugestão de próximas pautas. É isso aí. É nóis. Valeu. Falou.